espiritual. Eu invoco, Senhor, a tua presença, o teu Espírito Santo na vida de cada irmão. Toma esse ambiente. Toma também, Senhor, os adolescentes, as crianças que estão se reunindo, ó Deus, nos compartimentos do nosso salão. Toma, Senhor, irmão Wagner, usa, Senhor, esses instrumentos para a glória do teu nome, Senhor. Nós colocamos diante de ti todos os acontecimentos desta igreja, Senhor. Também intercedemos, ó Deus, por nossas igrejas que estão se abrindo para um culto de ensino. Abençoa a liderança da nossa igreja, Senhor, os teus servos que vão ministrar. Abençoa, Senhor, os trabalhos, em todos os lugares onde uma porta se abre para a pregação do Evangelho, para o ensino de Cristo. Assim, Senhor, nós te rogamos as bênçãos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quão formoso és, Deus do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Que alegria poder saudar mais uma vez aos nossos queridos irmãos, irmãs, com a gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus Cristo. Amém? Espero que todos tenham tido um bom dia e tenham saúde e alegria, estejam realmente gozando essa paz, que é a completude, né? É algo completo, estar totalmente seguro no Senhor. Nós devemos lembrar que nós não somos do mundo. Por isso, nossa paz é em Cristo. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem vos atemorize. Foram palavras de Jesus Cristo. Então, o mundo tem uma falsa paz, que a segurança das pessoas, imaginariamente, é no dinheiro. Eles acham que estarão seguros quando eles estão com dinheiro. Aí eles se sentem como que alguém que está, como dizia, né,
uma situação confortável. Nós estamos em Cristo, irmãos. Nossa paz em Cristo, a segurança de estar em Cristo é a certeza da salvação, é a certeza da vida eterna, é saber que por mais que 1000 demônios nos cercam, eles nem sequer podem tocar o dedo em nós, porque aquele que é de Deus, o maligno não o toca, né? Então esta é a paz, a certeza da segurança perfeita em Cristo. Meus amados, vamos tomar a Bíblia e abri-la para uma consideração inicial, à vista de que nós estamos num culto de educação cristã e como estamos aprendendo do Senhor, eu quero que abramos na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e até o versículo 15, algumas instruções que Paulo dá, nesse caso, ao pastor de Creta, que ele, segundo o escrito está no versículo 5, é deixado em Creta aos irmãos cretenses, que tinham uma dificuldade muito grande de aprendizado, os irmãos cretenses, porque eles eram influenciados por uma cidade muito desorganizada. E Paulo disse assim: eu te deixei em Creta, Tito, para pôr em ordem as coisas que aí estão. Paulo chegou a dizer que os cretenses eram bestas ruins, né? Então era uma cidade influenciada pela desordem, pela anarquia. E nós talvez estamos vendo muitos cretenses hoje, né? Tem cretenses e tem cretinos também, né? Que quase é meio parecido. E aí está a carta, que é um pastor que ele considera muito grande, e ele diz assim no versículo 11: porque a graça de Deus manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina, veja o que a graça ensina: renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata. E ele diz: mais justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu. Tem uma versão que diz zeloso, a minha diz dedicado, e também diz de boas obras, diz assim, a prática de boas obras. E olha o versículo 15, como ele exorta: é isso que você deve ensinar. Então, a vivermos de uma maneira sensata. A sensatez, o bom senso sempre foi muito bom. Uma pessoa de juízo equilibrada, de uma mente sã, né? Então isso é a sensatez, é isso que devemos ensinar, exortando e repreendendo com toda a autoridade. Ele termina assim: ninguém o despreze. Quem despreza o ensino, despreza o próprio Deus. Não está desprezando o pastor, está desprezando Deus. Eu espero que vocês sejam meus prezados, né? Meus prezados irmãos. Vamos mais uma vez orar? Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque estamos aqui, Senhor, estamos aqui para aprender, para ser orientado, dirigido a uma vida cristã saudável, a uma vida cristã pura, santificada, não por argumentos humanos, mas pelas palavras vindas do Senhor, pela tua inspiração. Por isso nós pedimos, inspira-nos mais uma vez, para que abrir da nossa boca a palavra seja dada
com sabedoria e graça. Pai amado, nós te rogamos as bênçãos no nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, querido, nós já vamos recolher as ofertas nesse momento, enquanto nós vamos solicitar que... Nicolas, você quer cantar um hino? Não? Não. Você pode cantar acompanhado por nós, você não quer cantar aqui na frente. Então vamos pedir ao Ronaldo, nosso presbítero, que cante agora, e nós já vamos recolher as ofertas, já vamos partir para o ensino, porque nós temos muito a caminhar aqui. Presbítero Ronaldo, e eu vou pedir então que o Felipe recolha as ofertas. Paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar o hino da nossa harpa 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor,
guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Eu quero cada dia ser guiado pelo Senhor. Nós não somos suficiente para conduzir a nossa vida, conduzir a nossa história. Somos seres criados dependentes de Deus. Nós não fomos criados com independência de Deus. Quando o homem quis a sua independência, ele pecou. O pecado original é o ato de declarar que não depende de Deus. E no caso, obviamente, sem querer diminuir a figura feminina, porque aquela mulher estava só ali no jardim, e o cântico diz: para o seu reino nos conduz, pelo jardim e pela cruz. O mesmo madeiro, alguma poesia diz, da árvore do jardim, da árvore do pecado, foi que figuradamente confeccionou a cruz de Cristo. Né? O homem independente, a mulher independente, vai criando para si, obviamente, uma série de dificuldades. Meus queridos irmãos, nosso culto aqui hoje, todos já sabemos os que estamos aqui. Não é um culto, por enquanto, que tem uma pretensão de um alto nível. Obviamente que eu estou falando isso por quê? Porque todos nós que estamos aqui, estamos no mesmo nível. Não é uma escola, digamos assim, para girafa, né? Só quem tem a cabeça lá em cima é que vem. Não. Nós não estamos dando, se você entende o que eu estou falando, uma linguagem acadêmica, sofisticada, filosófica. Não. Uma linguagem acessível a todos. Então, é esse o nosso objetivo inicial. Obviamente que quando nós iniciamos aqui, que já vão aí para 5 meses, eu pretendi dar jus, ou nos termos que eu já usei aqui, justificar a razão terminológica do culto, quer dizer, o termo em que esse culto é definido, culto de educação cristã. Por sinal, irmãos, esta é uma pergunta muito, digamos, pertinente. A quem pertence a educação? Uma pergunta pertinente. Eu vou repetir para que nós possamos refletir um pouco. A quem pertence a educação? Quem deve educar? Esta é uma pergunta bem fundamental. O único que tem direito e autoridade para educar é Deus.
É Deus que nos educa. Deus é soberano. Ele é governador dos céus e da terra. O homem não é independente. A pior coisa que você pode fazer para um filho é dizer assim, ó, faz o que você quiser. Isso é o pior juízo. Quando estive falando no último domingo, a mãe segundo o coração de Deus, Maria foi retratada como uma mulher que realmente tinha um cuidado muito grande voltado para o seu filho. Dá-nos a impressão de que quando ele, aos 12 anos, fica no templo e eles perdem o menino, de que aquela não era uma idade para criar uma independência. Na verdade, assim, dentro do caráter que nós estabelecemos para a idade adulto, muitos pensam que é aos 18 anos que se tornam independentes, né? Na verdade, isso deve ser muito repensado, né? Porque ninguém é independente. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós somos criaturas que devemos obedecer a Deus. Devemos ser educados por Deus para obedecer a Ele. É. Claro que os pais, que os professores, que o Estado têm uma função e deve exercer essa função, né, sobre o cidadão, no caso os pais sobre o filho, os professores sobre o aluno. Eles têm uma função de ensinar, né? Mas quem estabelece os padrões para a educação é Deus. Então, o nosso Deus, é Ele que determina como deve se educar. É Ele que estabelece a natureza ética da educação. Deus é um ser ético. A ética, claro, que eu não vou entrar aqui em termos filosóficos, como eu já falei, não é meu critério. A ética é um termo que designa o modo do comportamento que as pessoas devem ter. No que veste, como negocia, como fala, como inclusive olha as pessoas, exclusivamente nós homens, como olhamos para as mulheres. O educado, o ensinado, o orientado por Deus, ele tem um padrão mais elevado. É diferente. Nós somos diferentes do mundo. Nós não somos mundanos. Nós que somos educados por Deus, né? Então, aonde estão os grandes problemas? É quando nós somos testados. E quando nós somos testados? Quando nós somos tentados. As tentações são as provas da nossa educação, né? E existem muitas tentações que desequilibra muitas pessoas. Uma das grandes tentações que nós temos é com a nossa língua. Nós somos tentados a falar e muitas coisas que falamos não passa pelo crivo da educação de Deus. Então, em toda a Bíblia, ela nos ensina, nos orienta,
como nos guardarmos do mal, né? E essa pecinha é muito importante. Obviamente, queridos, que a graduação, ela existe. Não sei se você já percebeu, mas a graduação cristã, ela se chama maturidade. Quando o cristão está maduro, ele está graduado. Ele está tendo o pleno conhecimento de Deus. Ele está tendo a estatura de varão perfeito. Será que nós temos aqui na Vila Morangueira já alguém graduado, irmão Antônio? O Antônio maneou a cabeça. Acho que deveria perguntar para a irmã Siloé, né? Mas, assim, antiga, né? No sentido de dizer da casa. Obviamente, queridos, que quando eu comecei aqui, eu comecei aparentemente despretensioso. Aparentemente. Eu tenho algumas pretensões. Eu ainda vou me reunir com os obreiros para questionar que obra estamos fazendo. Não é? Obreiro, irmãos, é na construção de uma igreja com uma finalidade de que ela alcance essa proposta. Abra agora a sua Bíblia para você concordar com a palavra de Deus, não com os meus argumentos. Efésios, vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Capítulo 4. Versículo 11. Eu vou ler do versículo 11 porque a períclope dessa leitura, ela é uma períclope longa. Períclope, irmão, é divisões, tá? Não estou tratando de girafa, né? Quando se fala períclope, olha aqui, irmãos, ó, é divisões. Essas letrinhas negrito que está aí, elas não indicam divisões do original. São divisões colocadas por uma versão. Então, determinadas versões, elas põem essa letrinha, às vezes, tombadinha assim, aí, negrito, né? São as divisões. Então, a divisão desse texto aqui, ou a períclope, como havia dito, ela é um tanto longa. Mas o versículo 11 é uma amarração, por isso que começa com E. E é um termo que amarra, diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que, diga só essa palavrinha, até que. Isso aqui é interessante, ó, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse até que. Então a gente vem terça-feira, até que. Né? Então Deus deu pastores, deu obreiros, a igreja. Não foi, desculpa essa expressão,
Eu não gosto dela, mas já ouvi usar para ser abajur de púlpito, né? Quer dizer, só ficar lá enfeitando. Não. Na verdade, assim, esse primeiro ano que nós estamos aqui, a gente vai já estou dando algumas observações. Vi que tem um funcionamento muito bom da escola bíblica dominical. Nós vamos ter que pensar seriamente nosso culto de educação cristã, porque o percentual aqui está representando muito limitadamente a igreja. Quer dizer, está muito pequeno. Então, nós vamos repensar. Será que, por exemplo, a gente oferecer um curso de Apocalipse, será que tem interesse? Um estudo voltado num livro? Eu quero discutir isso com obreiros, quero pensar. Porque, volto a repetir, a quem pertence a educação? Pertence a Deus, irmãos. Pais, estudantes, professores, né? No caso do Nadai aí, oficiais civis, né? Oficiais militares. Você não foi educado lá? Muito, né? Chega lá de qualquer jeito para você ver. Exaustivamente. Então, tem gente que se responsabiliza, né? Em cada área. No caso da igreja é o pastor. É responsabilidade do pastor. Então, no caso da minha casa, se eu fui mal educado, foi minha mãe e meu pai, que Deus já os tem, né? Graças a Deus que eu acho que eu não fui assim tão mal educado, né? Trato bem minha esposa, até onde eu entendo, né? Mas na igreja nós precisamos entender isso, irmãos, né? Que há uma ênfase para a educação. Muito bem. Como eu estava e estou, e não sei até quando estarei, ministrando educação cristã na perspectiva de Cristo, eu queria destacar para vocês, meus queridos irmãos, que nós entramos dentro da proposta do Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, vamos voltar de novo para lá, no capítulo 5, é uma forma discipuladora. Como é isso, pastor Nilson? Eu vou explicar dentro de instantes. Essa forma discipuladora, ela é propriamente dita para os discípulos. Obviamente que a educação cristã, ela tem sim uma grande parcela, né, da forma como os discípulos foram educados. Os discípulos foram educados de uma forma direta pelo Senhor Jesus. A forma direta não foi uma forma assim tão simples, tão corriqueira, tão comum. Foi uma forma, digamos assim, intensiva. Ali hoje, por exemplo, minhas filhas, elas estão estudando e, de alguma forma, eles estão estudando um chamado intensivão. Intensivo. Você já fez algum intensivão, Nicolas? Nenhum intensivão. Jesus deu um intensivão assim, bem significativamente grande, quando ele ficou 3 anos com os seus discípulos, né? 3 anos. Que intensivo foi o seu método de ensino? Foi muito intensivo, né?
3 anos ensinando. E eu estava pensando aqui, queridos, que dentro de uma certa forma de pensar, dentro de uma certa forma de se entender, parece até ser cansativo, mas não é. Não é. Por quê? Porque a gente aprende para a vida, não é para a semana, é para a vida. A nossa vida, todo dia, ela vê-se em desafios, constantemente. E quando o Senhor Jesus disse isso, eu vou trabalhar um lado aqui hoje um pouquinho diferente. Porque eu vou voltar aqui no capítulo 5, versículo 17, eu quero que você olhe aí, de Mateus, né? Não penses que vim abolir a lei. Era a lei que trazia toda forma de educação. A lei que orientava os profetas. E Jesus poderia até se pôr numa condição, talvez, superior à lei. Mas eu vou deixar isso aqui um pouquinho para trás, porque semana que vem eu quero voltar nisso aqui. Exclusivamente quero preparar vocês para Jesus e a lei. Por quê? Porque dentro dessa ideia de felicidade, a lei era o motivo da maior alegria deles. Porque a lei orientava. Olha, só para vocês terem a noção, o coração de Israel era Jerusalém. O coração de Jerusalém era o templo. O coração do templo era o Santo dos Santos. O coração dos Santos do Santo era uma caixinha. Lá dentro do Santo do Santo, tinha um caixotinho e dentro do caixotinho estava a lei. Era o coração. Era guardado com muito cuidado. Eu repito, o coração de Israel era Jerusalém. E o coração de Jerusalém era o templo. E o coração do templo era o Santo do Santo. E o coração do Santo dos Santos era a Arca da Aliança, esse caixotinho. Feito de acácia, de madeira e revestido de ouro. Com querubins sobre e a tampa que fechava esse lugar. Essa Arca da Aliança. Porém, quando Jesus morreu, rasgou o véu. E como se Deus tivesse saído de dentro daquele lugar. E agora a sua lei viria a ser escrita no coração nosso. Essa é a nova aliança. Escreverei as minhas leis, aonde? Nas tábuas do vosso coração. Então, o coração é o centro da vida, e nós falamos isso aqui, quando olhamos bem-aventurado os limpos de coração, os puros de coração, que é aí no versículo 8. Né? Então, isso trazia felicidade. Vamos parar um pouco e voltar a essa questão de felicidade. Irmãos, bilhões de dólares são gastos todos os dias, todos os anos, para promover entretenimento para as pessoas. Quanto entretenimento, o parque veio aí, houve entretenimento, tudo na tentativa de busca de alegria, busca de prazer. O ser humano, ele tem sede de alegria. Ele tem desejo.
E ele faz buscas intensas para alcançar a alegria. Qual que é o problema? Estão buscando alegria onde a alegria não está presente. Então é o quê? É uma miragem. É uma ilusão. É um engano. É uma mentira. Tem outros que pegam certos atalhos e de caminhos para a busca de alegria, e vão nas drogas, vão no sexo ilícito, buscando alegria. Quem mais escreveu sobre essa busca desenfreada de alegria, talvez seja Salomão. Salomão, ele escreve de uma forma decepcionante, que ele teve tudo. Olha, vamos só para a nossa orientação, vamos lá, Eclesiastes capítulo 2, só para nós dizermos com mais, digamos, propriedade. Em Eclesiastes capítulo 2, ele faz uma narrativa. Ele disse assim: eu disse para mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Vocês estão lendo aí? Não é legal essa leitura? Como diz, né? Essa leitura é muito, Aí ele diz assim, mas isso também se revelou inútil. Concluir que rir é loucura, alegria não vale nada. Sabe o que ele decidiu? Se entregar para o vinho. Vou beber. Um vinho gostoso. Vou beber. E pensa num vinho bom. Esse homem deve ter bebido um vinho muito bom. E ele disse que experimentou isso. Aí ele diz assim, extravagância, quando eu me entreguei para o vinho. Ele diz assim, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu. Olha o versículo 4, lancei-me aos grandes projetos, construir casa, pensa bem, se tiver dinheiro para você fazer uma casa estilo moderno, tá? Uma casa assim, uma suíte do tamanho desse cômodo aqui, com uma jacuzzi bem interessante. Olha que eu acho que estou falando aqui, coisa assim de gente que tem dinheiro. Com hidromassagem, uma piscina dentro do seu banheiro, coberta com furô, água quente. Ele disse que construiu casa boa. E plantou vinha. E fez jardim. E pomares. Árvores frutíferas. Reservatório para irrigar os bosques verdejantes. Imagine esse homem. E aí ele tinha um monte de empregado. Comprei escravos, escravas, e que nasceram na minha casa. Além disso, também tive bois, ovelhas. Todos que vieram antes de mim de Jerusalém não tiveram o que eu tive. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis, províncias. Vamos para a 2 Crônica, capítulo 6. Só para vocês terem uma noção quem era esse homem que buscou essa felicidade. Vamos para lá. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 6. Não, vamos para o capítulo 9. É melhor já ir aqui para frente. Capítulo 9. Olha o versículo 22. Olha lá.
Então, se nós olharmos o versículo 17, é tanta informação aqui, ó. Mas vamos olhar do versículo 17. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim, revestido de ouro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados dos assentos havia braços com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado. Nada igual havia sido feito em outro reino. Todas as taças, todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como os utensílios do palácio da floresta de Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valores nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navio, imagine, iate, queridos. Esse homem buscou a felicidade. Não faltava dinheiro. Não faltava, olha, aqui era tanto dinheiro que diz aqui que, olha como ele diz aqui, o rei tinha uma frota. Olha, no versículo 24, ano após ano, todos os que vinham traziam presente, utensílio de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carros, 12.000 cavalos. Cavalos naquela época, irmãos, era como hoje ter um Rolls Royce, como hoje ter uma Ferrari. Era como se ele tivesse 12.000 Ferrari, digamos assim. Tanto é que Ferrari tem um cavalinho lá, né? Tem carro chamado Mustang, tem carro que tem nome de cavalo, não é? Então, ele tinha muita riqueza. Voltemos lá para Eclesiastes. Ele diz que teve tudo isso. Olha o versículo 8 do capítulo 2 de Eclesiastes. Ele diz assim que ajuntei para mim prata, ouro, tesouro de reis e de província. Servi-me de cantores. Pavarotti era o que mais tinha lá para cantar ópera, não é? Nem Chitãozinho Chororó entrava, coitadinho do sertanejo universitário, né? Só entrava lá, assim, claro que agora eu quis, né? Mas era só cantores mesmo. Ele diz assim, também de um harém, mulher era o que não faltava. Ele teve. Ele diz assim, tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que vinham em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Irmãos, o que vai ensinar isso aqui? Que quanto mais a pessoa queira se educar para a riqueza, para a fama, para a glória, ele se frustra. O maior tesouro que existe é da sabedoria, de temer a Deus. Então, hoje muitos acham que ser alegre, ter alegria é ter dinheiro, é ter bens, no máximo assim, ou no mínimo ter saúde, segurança, poder, prazer, amigos, Mas vou mostrar agora o que é a verdadeira felicidade para vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Isso aqui está a verdadeira educação de um homem preso. O contexto é Paulo preso num cárcere romano. E ele vai dizer aqui 3 características da verdadeira alegria. Filipenses 4 e 4. Alegre-se sempre no Senhor. Só aqui já tem 3 características. Primeiro, a alegria
ela é um mandamento de Deus. É Deus que nos educa. Ele diz, alegrem. É um mandamento, está mandando. Ele não está sugerindo, pedindo ou aconselhando. Ele está dando uma ordem. Alegrai. Você tem que... Só há um jeito de se alegrar, é no Senhor. É em Cristo. Ser alegre não é uma opção. É um mandamento em Cristo. Toda outra alegria que surgir são enganosas, são mentirosas. Então, ser educado é voltar-se para o Senhor e entender que o que Ele tem para nós é o melhor. É isso que Jesus vem dizer. Eu estou acima da lei e dos profetas. Porque qual é a segunda proposta? Primeiro é alegre-se, ele diz no Senhor. Alegrai-vos sempre. Então, está acima da circunstância. Sempre quando? Tendo comida, alegre. Não tendo, alegre. Tendo que calçar, se alegre. Não tendo que calçar, se alegre. Se alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, só quem conhece a verdade de Deus é que se alegra. A verdadeira, eu já vi, irmãos, a verdadeira alegria para mim salta da própria palavra de Deus. Isso é gozo, isso é prazer, isso é satisfação. Você é feliz? Mas, pastor Nilson, é possível ser feliz num mundo tão cheio de tragédias? É possível ser feliz num mundo tão cheio de fome? É possível ser feliz num mundo tão cheio de guerra? É possível ser feliz num mundo tão cheio de violência? É possível ser feliz num mundo tão cheio de assaltos? É possível ser feliz no meio do mundo tão cheio de arrombamentos? É possível ser feliz num mundo tão cheio de estupros? É possível ser feliz num mundo tão cheio de sequestros? É possível ser feliz num mundo tão cheio de delinquência? É possível ser feliz num mundo onde quase 30 milhões de crianças estão abandonadas? É possível ser feliz onde 4 milhões de pessoas por ano praticam aborto? É possível ser feliz onde há tanta doença como a AIDS, o câncer? É possível ser feliz aonde você vê que no Brasil a estatística de hoje que eu vi, que os jovens estão morrendo numa escala sem precedente. Vi isso hoje de manhã. É possível ser feliz? Só é feliz não no mundo, irmãos. Não nessas propostas do dinheiro, da fama. Só é feliz a pessoa que está em Cristo. Então a ordem é: alegrai-vos. Alegrai-vos. A ordem é: acima de qualquer circunstância, sempre. Mas não é numa situação qualquer. É no Senhor. Agora, olha aí então Filipenses. Cada capítulo, Paulo vai mostrar um ladrão de alegria. Cada capítulo. O capítulo 1, o ladrão de alegria aí se chama circunstância. Vamos começar a ler. Primeiro ladrão de alegria que você vai querer roubar você chama circunstância. Olha só. Versículo 3. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado agora ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Versículo 7. É justo que eu
assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, a circunstância que ele estava, preso. Ele diz assim, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Jesus Cristo. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Jesus Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Senhor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o que ele está falando? Circunstância. O que aconteceu? Ele foi preso. Lembra quando ele estava em Filipe? Ele apanhou, e quando ele apanhou, o que ele fez no cárcere? Cantou. Paulo e Silas cantavam. Quer dizer, ele diz assim, alegre sempre, por quê? Porque um dos meios que vai querer roubar a tua alegria é a circunstância. As dificuldades. E não roubar a alegria de Paulo, nem de Silas. Mesmo apanhando, eles cantavam. Irmão, é fácil cantar quando se apanha? É fácil cantar quando está com fome? É fácil cantar num mundo desse, mas temos que cantar. Porque nós estamos em Cristo. Irmãos, eu sei que não é fácil. Circunstância, por exemplo, de um lar, onde muitas vezes o filho é drogado, onde muitas vezes marido espanca a mulher. Mas até nessa circunstância o Senhor manda se alegrar. Eu sei que não é fácil cantar numa circunstância de acidente, mas ele está dizendo assim, alegrai-vos sempre. Paulo, irmãos, ele sofreu, mas nunca deixou de se alegrar. Então, esse bem-aventurado que Jesus diz aí no capítulo 5, é esse discípulo que se disciplina para estar em Cristo e viver o padrão de Cristo, mesmo que o mundo esteja sendo o seu oponente. Qual o segundo ladrão de alegria? Capítulo 2. Vamos lá. O que vai acontecer aqui no capítulo 2? Ele vai dizer assim, olha, se estamos em Cristo, nós temos motivações, exortações de amor e comunhão no Espírito, e profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Pense como eu estou pensando. Sabe por quê, irmãos? Qual é o segundo ladrão de alegria? São pessoas que não querem pensar como Cristo pensa, como a igreja pensa. E aí você sai ali e fala, aqui, alguém pode dizer assim, que isso é legal, o quê? Isso é coisa desse pastor. Segundo ladrão. Pessoas que às vezes também queiram fazer nós desistirmos de ser alegre. E você vai ver que essas pessoas aparecem claramente aqui. E como ele aparece? Olha, vamos lá, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade. O que é as pessoas? É uma competição. Tudo. As pessoas iam competindo. Meu carro é melhor que o teu, minha mulher é melhor que a tua, minha casa é melhor. Aí, pessoas às vezes querem tirar também as nossas alegrias. Pessoas. Olha o versículo 4.
cada um cuide não somente dos seus interesses. Ele está dando dica, como é que você vai ser feliz, como é que você vai andar o caminho do Senhor. E aí ele vai dar um exemplo no versículo 5. Tenha a mesma atitude de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? Irmãos, para pensar aqui, olha. Sendo Deus, quais foram as circunstâncias de Jesus que poderia roubar a alegria? Primeiro, ele não tinha nem lugar para nascer. Você pelo menos teve uma casa para nascer, né? Teve um berço, teve uma cama. Jesus chegou a dizer aos discípulos assim, ó, as aves do céu têm ninhos, as raposas covis, mas o Filho do Homem não tem o quê? Nem aonde reclinar a sua cabeça. E ele está dizendo assim, tem esse mesmo sentimento de Cristo. E sabe o que é a alegria, irmão? É você pegar aquele arrozinho, feijãozinho, aquele macarrãozinho com alho e óleo. Tiver ali uma saladinha, um bifinho, chama todo mundo ali, faz um culto na tua cozinha, de gratidão. Vai fazer a compra, chegou com aquela mercadoria do mercado, renda mais um culto de gratidão. Tem gente que nunca disse graças a Deus quando entrou a compra dentro de casa. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Paulo aqui ele está ensinando, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque Cristo, irmão, sofreu por pessoas. Bateram no rosto dele, cuspiram. E Jesus levou mágoa consigo? Não. Sendo injuriado, não retribuiu com injúrias, antes ofereceu perdão. De que maneira? Quando os esbofetearam, ele disse, se eu fiz algum mal para vocês, dá testemunho desse mal. Se eu não fiz, por que me feres? Meus irmãos, existem ladrões de alegria, circunstância e pessoas. Paulo aqui vai falar de pessoas. Paulo aqui está falando para uma igreja, olha o versículo 14, que tinha queixas, discussões. Ele diz, façam tudo sem queixa, nem discussões. Aí, ele olha e mostra o exemplo dele no versículo 17. Eu já estou sendo oferecido como oferta de libação, que é a oferta derramada, a oferta de libação, a oferta de bebida. Ele está dizendo assim, a minha vida já está sendo oferecida assim como uma oferta derramada. Contudo, olha como ele diz no versículo 18. Vocês se alegrem com isso. Fica triste não. Ele sempre está dizendo, é a mesma coisa de Jesus, no Sermão da Montanha. Bem-aventurado quando perseguirem, quando falarem mal, quando vos injuriarem, quando mentindo vos disserem todo mal contra vós. São pessoas. Qual é o terceiro ladrão de alegria? O capítulo 3, olha. Capítulo 3 vai nos mostrar, irmãos, exatamente aqui, um outro ladrão de alegria. Olha só, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Sempre ele está falando alegres, está percebendo? Sempre ele está falando. Escrevo-los de novo as mesmas coisas, e não é cansativo, quer dizer, eu estou repetindo isso bastante, porque ele repete aqui 33 vezes só, tá? Nessa cartinha de 4 capítulos, tá bom? É 33 vezes que ele repete isso. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Ou sinônimo, regozijai-vos, Enfim.
Ele diz, não é cansativo. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com os que parecem ser judeu, né? Os da falsa circuncisão. Pois nós, os que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Qual é o terceiro ladrão de alegria aqui, irmão? Botar confiança em religião, em coisas, em coisas. Paulo, ele vai dizer isso, que ele tinha muita coisa. Já foi numa casa que tem tanta coisa? E eu nunca vi como hoje se vende tanta coisa, né? No shopping é uma coiseira, é tanta coisa. E Paulo diz assim, olha, e se alguém tinha muita coisa, era eu. Olha o versículo 5. Fui circuncidado ao 8º dia, pertencia ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiramente hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda. Quer dizer, o que vale esse monte de coisa? Sabe o que hoje estão mais querendo juntar na igreja? Título. Pastor presidente. Oh, glória. Aleluia. Amém. Que eu também seja um dia, né? Mas que eu seja feliz, que eu seja dirigido por Deus. Mas é tanta coisa, e o que acontece? Tem tanta gente disputando tudo isso que começa a ser um ladrão de alegria. Começa a ser um ladrão de alegria. Irmãos, esses dias atrás eu me vi sendo roubado por isso aqui. Falei, gente, quem disse que minha alegria está no PR que pode vir antes do meu nome? Quem disse que minha alegria está no carro que nós temos, mesmo sendo 2015? Quem disse que a minha alegria está em coisas? Tudo isso é esterco. Tudo isso aí, ó. Aí ele diz assim, ó, eu considero, olha o versículo 8, ele diz, mas do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha aí, eu ganhei Jesus, eu perdi tudo. E eu considero, então, como esterco para poder ganhar a Cristo. Como é que é a tua versão aí no versículo 8? Fala também que ele teve por perca todas as coisas? Diz assim? Não, mas quando diz coisa, aparece a palavra coisa aí ou não? Coisa, como é que diz na sua expressão aí, na Bíblia tua, na DAI? Todas as coisas. Então, o que é coisa, irmão? É o que Jesus diz lá no sermão, que ele está dizendo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Então é uma coisa arada que a gente quer achar, que quer roubar a alegria da gente. Vamos deixar todas as coisas para lá, irmão. Tem tanta coisa, né? Tanta coisa que tem alguém que até chama os outros de coisinha. Ô coisinha. É tanta coisa, né? Nós temos que ter isso, irmão. Perdi todas as coisas que nós temos, a nossa riqueza. Salomão não tinha enxergado isso. O que nós ganhamos foi Cristo. O que nós ganhamos foi estar nele. Essa é a alegria, essa é a educação cristã, é a vida em Cristo. É a vida em Cristo. Então, essas coisas, elas então são também meios de querer roubar de nós a alegria. Né? E hoje as pessoas pensam muito no ter coisa. Eu nunca vi um funeral com caminhão de mudança.
Vocês já viram? Nunca vi. Quando Rockefeller morreu, que o Rockefeller era o mais rico do mundo, até que surgiu o Bill Gates, né? Aí perguntaram para ele, escuta, ele deixou, o que ele deixou? Aí ele disse, não, ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Não levou nada. Né? O pastor disse que assim, pegaram ele de surpresa, né? E ele tinha que dirigir um culto fúnebre. E lá era no funeral, lá no cemitério. Ele falou, meu Deus, sem um paletó, sem nada, né? Ele falou, se eu voltar para casa, cidade grande, acho que São Paulo, ele pensou o seguinte, vou comprar um terno aqui mesmo. Aí chegou e olhou e falou, olha, tem terno para vender para os defuntos aqui, né? Ah, vai esse aqui mesmo, ele tinha que pregar. Aí ele comprou um terno daqueles dos defuntos lá e vestiu, falou, agora estou pronto para dirigir o culto. Aí quando estava lá pregando tal, ele tinha um hábito de enfiar a mão no bolso. Né? Aí ele estava pregando assim, ele queria achar o bolso e não achava. Aí ele não queria achar o bolso e não achava. Né? Aí ele pregando assim, ensinando, ele quis abrir assim, pensou, vou colocar minha caneta. Ele olhou, também não tinha bolsa assim. Aí ele pensou, ué, mas o que defunto precisa de bolso? Não vai guardar mais dinheiro para enterrar? Então, irmão, nem precisa colocar bolso no terno. As coisas não pode roubar a tua alegria. O que rouba a tua alegria é tirar Cristo da tua vida. Então preserve isso. Paulo disse assim, eu tenho esse objetivo. Olha aí o versículo 10, irmão. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar do seu sofrimento, tornar-me como Ele na sua morte. Esse é o lucro que ele diz para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que ele diz, alegrem-se, meus irmãos. Esse é o caminho da bem-aventurança que Jesus ensinou. Bem-aventurado, a aventura da vida. Sabe, irmãos, olha o capítulo 4 agora. Eu vou dizer uma coisa aqui, algo aqui elementar. O capítulo 4, irmãos, ele vai dizer de um outro inimigo de alegria nossa, que acontece muito sobre nós, a ansiedade. A ansiedade. Olha só o versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem tem ansiedade, irmão, quer se alegrar comendo bastante, ou quer se alegrar bebendo. A ansiedade, ela provoca um monte de coisa que rouba a alegria. Ansiedade. Ansiedade. Os divãs dos psicólogos, dos psicanalistas estão lotados. Eles estão com a agenda cheia. De gente que rói unha, de gente com nervo à flor da pele, de gente ansiosa. E dentro da igreja a gente vê isso. Gente estressada. Ansiedade. Ansiedade, irmãos. Preocupação. Né? Gente que não se livra do passado. Gente que não se livra de ideias pecaminosas, de traumas, de feridas, de falta de perdão. Então, olha o versículo 13, o que ele diz aí do capítulo 3, do capítulo 2. Ele diz o capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, 2:13. Não, desculpe. Não, é o 13 do capítulo 3. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa e que faço, esqueço-me das
coisas que para trás ficam. Sabe aquele monte de coisa que já aconteceu com você? Esquece, meu irmão. Esquece. Olhe para Jesus. Aconteceu isso lá e fica, não sei o que, e fica falando, não sei o que aconteceu lá no passado, que brigou com não sei quem, que falou não sei o que roubou não sei... Esquece. Viva Cristo hoje. Esse é o caminho da felicidade. Então, aí você vai olhar, irmãos, que esse Paulo, ele tinha tudo para ser ansioso. Né? Porque parece que ele passava até por necessidade. Ele pede até uma oferta para os irmãos. Olha o versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Tendo muito, estou feliz, não tendo nada, mesmo jeito, minha felicidade está em Cristo. Né? Aí ele diz no versículo 12, sei passar necessidade, sei ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. É essa a proposta de educação. Aprender, viver em qualquer circunstância. É isso que nós precisamos nos educar. Em qualquer circunstância. Olha para mim. Quando eu assumi a igreja do Requião, um pastor, como disse alguém, pastorzão, chegou para mim e falou assim, você vai mesmo pastorear o Requião? Eu falei, vou. Aquela igreja lá é pobre, rapaz. Irmãos, aquilo me chocou tanto. Não é possível que eu estou ouvindo isso. De um pastor. Eu falei, eu acho que eu sou mais pobre que eles. Falei para o pastor assim. Falei, rapaz, quem vai para lá sofre. Fiquei quase 8 anos. Todas as circunstâncias, irmãos, tem sempre alguém querendo roubar a tua alegria. Tem sempre. Qual é o segredo para viver acima dessas preocupações? O remédio, irmão, é estar orando sempre. E orar corretamente. Olha o versículo 7 aí, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração... Não, versículo 6. Não andeis ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. O primeiro remédio aqui é orar, irmãos. Depois, qual é o remédio? Exerça pensamento correto. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós temos que entender, irmãos, que na nossa mente, mesmo que se eu não entenda, um dia eu peguei minha Zafira, fui pregar em Jussara, me convidaram. Aquele dia tínhamos corrido para lá e para cá, e Zafira era um carro que eu até tive alguns anos. Tinha que estar olhando direto a água da Zafira, porque esquentava aquele carro. E eu tinha que ir. No caminho, torrou tudo. Deixa eu voltar atrás. Manita tinha um marido chamado Messias. O caminhão tombou, pegou fogo e eu tive que reconhecer o corpo.
Tive que levar eles para lá de Presidente Prudente. 2 ocasiões. Na volta, eu tinha um Fiatinho Uno. Correia dentada quebrou, travou tudo. 2 ocasiões que eu pensei assim, bem que a igreja podia me ajudar. Na primeira ocasião, gastei R$3.700. Ninguém disse assim, toma um sorvete. Falei, não. Isso aqui estou fazendo para o meu próximo. Segundo, pregando lá. Terceira ocasião, vou mais uma. Pastor da Zona 2. Roubaram a minha casa e tudo, eu morando no fundo de igreja. Fui tentar ver se alguém me ressarcia. Ganhei um não. Falei, desistir? Não. Eu sirvo a Deus. E Deus tem tido misericórdia de mim, irmãos. Deus é bom. Deus cuida de nós. Sabe, circunstância não pode roubar a tua alegria. Companheiros que às vezes não te compreendem não pode roubar a tua alegria. Ansiedade não pode roubar a tua alegria. Problemas não pode roubar a tua alegria, porque a tua alegria está no Senhor. Regozije sempre no Senhor. E ele diz assim, ó, no versículo 9 aí, irmão, 8 e 9, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pense nisso, para de pensar abobrinha, ele está falando. Em outras palavras, para de pensar coisa errada, põe em prática o que vocês aprenderam de mim, recebam o que vocês ouviram, e o Deus de paz estará com vocês. Assim, meus queridos, esse é o caminho da bem-aventurança, da felicidade, é se alegrar no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que você viva acima da circunstância, acima dos problemas, acima das dificuldades. Ah, mas o governo, mas está falido, mas... desliga isso aí de uma vez. Para de ver tanta, pense noutra coisa. Mas a inflação, mas não sei o quê. Meu Deus, quanta coisa ruim, né? Ele diz assim, finalmente, irmão, pense no que é puro, pense no que é bom, pense no que é honesto. Ocupe a mente de vocês nas coisas de cima. E para de tentar buscar nas coisas aqui de baixo, porque elas só vão ser ladrões de alegrias da sua vida. Que Deus guarde vocês de todos os ladrões. Que Deus proteja o coração de vocês, esse tesouro que está aí em vocês, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Que Deus nos dê graça e força para prosseguirmos, irmãos. Combatam o bom combate. Vão em frente. Olhe para a coisa que é boa, sabe? Chegue na sua casa hoje. Sorria para tua esposa, para teu marido. Quando deitar na cama, puxa aquele edredomzinho assim, põe aqui na orelha assim, diga assim, Senhor, não tem nada. Quanto custa uma noite de sono? Não tem preço, você vai dormir hoje. Durma bem. Quando acordar de manhã, se for aquele cafezinho com pãozinho assim, torradinho, com manteiguinha, coma tranquilo. Essa é a bem-aventurança. Está em Cristo, tá? Alegre-se no Senhor e na força do seu poder. E seja vitorioso, vitoriosa
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Nadai, vem orar aqui, agradecer a Deus por esse culto. O irmão Antônio vai ministrar a bênção sobre nós. Paz, meus irmãos, vamos orar. Deus Pai poderoso, somos gratos, Senhor, pelo dom da vida, que o Senhor nos dá com toda a diligência, que possamos conduzir, Senhor, nossa vida, sabendo contar nossos dias e levar nossa vida com alegria. Que possamos contagiar nossos parentes, nossos entes queridos, as pessoas que trabalham conosco, com a nossa alegria, para que vejam Cristo em nossa face. Senhor, os agradecemos de todo o coração e toda a alma, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Hoje e sempre dizemos amém, amém, Senhor. Glória a Deus. Pode ser. Amém. Tudo que é bom a gente tem que pensar, né? Cabeça sã. Paulo era um discípulo de verdade. Ele era discípulo que aprendeu com Jesus. Pode ser, meu querido. Às vezes adoece, certos pensamentos adoecem até, né? No meu trabalho eu vejo todo mundo clamando por justiça. E as pessoas ficam iradas, ficam revoltadas, porque só tem impunidade hoje, né? No nosso país, no nosso mundo. Ah, deixa eu fazer aqui uma coisa. Falta isso. Meus irmãos, ainda em tempo, olha, a irmã Ilma aqui pediu oração para o Daniel, que vai fazer uma cirurgia.